Eu estava olhando aqui, só tem 3 pessoas de cabelo branco e um só não tem porque está careca, mas o resto é tudo jovem, tudo jovem. Eu falei com você não, assim, que é isso? Gente, é um prazer mesmo, de verdade, estar com vocês. Eu sei que vocês estão cansados, assim, não vê a hora de passar a pasta de dente em quem dormir primeiro, né? Aquele negócio todo. Estou falando, já fui jovem, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um assunto. Um assunto que vocês já falaram bastante aqui. O tema do acampamento é Fórmula 1, né? E eu me sinto assim meio como aquele que no treino saiu da pista e está saindo do box, né? Eu estou chegando agora aqui com vocês, conhecendo, meio descontextualizado, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Eu costumo me confortar com uma mensagem da palavra de Deus, que até uma mula Deus já usou, então Ele pode me usar também, né? É verdade? Lembra do Balaão? Então temos chance. Tá meio esquisito lá, né? Eu acho que é um cabinho aqui. Espera um pouquinho só, gente. É técnico. Está, pastor. Ok. Tá bem aí, né? Tá bom. Então tá jóia. Então, nós vamos conversar um pouquinho, ou muito, não sei, né? Sobre ser campeão. Vocês cantaram aí, né? Ser campeão, vencer, esse negócio tudo aí. E é um assunto bem legal mesmo, né? Da gente conversar e entender um pouco mais sobre isso. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria era presentear vocês. Eu entrei no YouTube, né? E fiz uma vinheta para nós sobre os temas que nós vamos abordar hoje, amanhã e na manhã de domingo. Você conhece esse cara aí, né? Quem não conhece? Quem não conhece? A vida não é só alegria, né? Quem não decorou o versículo está aí, tá? Então, é só para a gente entrar no clima de Fórmula 1, né? Eu vi que vocês carregaram o pneu, trocaram. Eu vi as moças trocando o pneu. Olha, eu nunca tinha visto isso antes. Nunca tinha visto isso antes, né? Então, a conversa nossa aqui vai ser se preparando para vencer, né? A Lili, né? Lili, falou agora, Lili, né? Estava falando aí que ela se preparou, né, para ir lá ser missionária, se preparou para fazer o curso de mestrado, se preparou, e a gente vai falar para a gente se preparar para vencer aqui, né? E eu queria, como introdução, falar para vocês como é que nós vivemos, como é que é a nossa sociedade hoje, né, gente? A nossa sociedade hoje é uma sociedade muito, muito estranha, e os PCs também são estranhos. Isso é boicote. Bill Gates, né? Então, nós estamos vivendo numa época da geração do micro-ondas, né? Tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser rápido. Se você olhar para a informática, para o transporte, para a telecomunicação, acontece cada coisa inacreditável. Eu estava falando com o Alcemides agora há pouco, e estava vendo antes de vocês chegarem aqui as fotos de ontem e de hoje, né? De hoje à tarde aí. No meu tempo de acampamento, depois do acampamento, demorava 2 semanas para revelar a fotografia. Aí vinha aquele papel brilhante e aquela foto saía daqui para baixo, daqui para cima, ficava uma loucura. Puxa, mas foi o melhor que deu, e passava 3, 4 dias, a fotografia começava a desaparecer, né? Hoje desaparece, mas não é por causa da fotografia, é por causa das lentes dos óculos, precisam ficar mais grossas, né? Mas a gente vive num mundo fantástico. Eu estava lendo na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Imagine vocês já ouviram falar de impressora 3D, né? 3D. Eles pegaram um líquido de célula-tronco, usaram como tinta e imprimiram um coração. Então eles estão prevendo que nos próximos 10 anos
você vai ter um problema cardíaco. Lucas, quando você for adulto, você vai ter um problema cardíaco, tomara que não, né? Mas se tiver, eles vão escanear teu coração, botar no computador, arrumar usando o CAD, né? Um programa de computador, o CATIA, seja lá o que for. Depois disso aí, eles vão pegar a tua célula tronco, imprimir um coração novo, tirar e pôr igual você serve o pneu. Tirou, pôs e o Lucas sai normal, andando, correndo, jogando bola, furando o pé. Igualzinho hoje, né? Igualzinho hoje. Esse é o mundo, né? Esse é o mundo que a gente vive. E por causa disso, porque tudo é rápido, né? Quando começou a internet, vocês eram pequenininhos, a gente, para usar a internet, tinha que conectar no telefone, e aí a primeira coisa que se ouvia quando conectava a internet, qual que era? Né? Agora você reclama da banda larga já é demorado, né? E para nós nada é rápido o suficiente. E aí entra o problema. Nós levamos isso para a nossa vida com Deus e achamos que Deus não é rápido o suficiente. Achamos que Deus é um 286, quando a gente já está no IPOR, Duo, blá, 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 sei lá o que, né? Deus ainda está usando o Z80, vocês não sabem o que é isso, era um computador do meu tempo, né? Uma linguagem basic, né? E a gente já está usando essas coisas aí, a gente acha que Deus está ultrapassado, né? Talento, não de talento, de talento mesmo, né? Agora, eu queria falar para vocês que a gente tem que olhar a nossa vida com um jeito um pouquinho diferente. Nós não somos internet, nós não somos banda larga, nós não somos tecnologia, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E como todos os seres criados à semelhança de Deus, Deus tem um plano para nós. E a gente precisa olhar para a nossa vida de um jeito diferente. E o jeito diferente que eu queria compartilhar com vocês é esse aí. Lembrar que antes da borboleta sair voando, um dia ela foi lagarta. Sabia disso, né? Todo mundo sabe, né? A gente usa isso aí bastante para estudar na química, na biologia e tal, né? E o problema é que entre a lagarta e a borboleta existe uma fase muito crítica da vida dela, que é a fase do casulo. Vocês já notaram o que é um casulo? É uma bolinha pendurada numa árvore, suscetível à chuva, à ventania, aos pássaros. E se alguém quiser ajudar o coitado do casulo e abrir o casulo antes da hora dele estar maduro para virar borboleta, o que acontece? Morre. E a gente vê isso, essa experiência, várias vezes. Não sei o que está acontecendo esse negócio aí, né? Espera um pouquinho. Alguém pode dar uma olhadinha aqui? Alguém entende desse negócio aqui? Espera um pouquinho. Eu vou fazer o que todo mundo gostaria de fazer. Eu acho que foi. Não, tá assim. Tá assim. É o teu dedo, você quer ver? Eu vou pôr o meu agora, você vai ver, vai funcionar. Brincadeira. Já volto aí com a borboleta, segure. Ela dá risada. Então, o casulo. E a gente vê na Bíblia, quando a gente vai para a palavra de Deus na Bíblia, a gente vê que existem muitos exemplos de gente que teve que aguentar o tempo do casulo para virar borboleta. Eu não vou mais me preocupar com isso aí, eu vou direto. Muita gente. Por exemplo, Noé. Noé foi uma pessoa que teve uma experiência muito legal de passar um bom tempo no casulo. Você sabia que desde a hora que Deus falou, construa uma arca porque vai chover, até a hora que começou a chover, passaram-se 120 anos? 120 anos, hein? Se a gente viver 120 anos já está bom demais, mas ele viveu 120 anos só para fazer a arca. E mais do que isso, mais duro do que viver esses 120 anos foram 7 dias depois que ele entrou na arca. Vocês sabiam disso? Ele entrou na arca e não chovia. Imagine Noé no meio do deserto lá, no meio, né, nem sabia que tinha chuva. Ele entra na arca e no primeiro dia, ei Noé, cadê teu Deus? Nada de chuva. Calma, segundo dia, terceiro dia, quarto. Já imaginou uma semana sendo achocalhado, gozado? Eu acho que foi a primeira vítima de bullying da história. Deviam ter acabado com a vida do Noé lá, né? Mas
não foi o único não. José do Egito, que você já estudou na escola bíblica dominical, né? Você lembra? Antes de ele virar o príncipe lá, o segundo homem em poder lá do Egito, ele passou 7 anos na prisão. Imagina uma coisa dessa. Vamos para o Novo Testamento, vamos pegar Paulo. Né? Paulo, olha só que bonita a história de Paulo. Paulo estava indo a Damasco, todo mundo sabe, né, que ele se encontrou com Cristo, caiu do cavalo, ele ouviu a voz do Senhor. Olha só, teve uma experiência profunda com Deus, maravilhosa com Deus. Era o caso de chegar e já começar a pregar na igreja, não é não? Hoje em dia não é assim? O cara que é famoso, da televisão principalmente, ou um pagodeiro, um artista, um jogador de futebol, ele se converte e no outro dia já está pregando, né, impondo as mãos em algumas igrejas, não é assim? Mas Deus chamou Paulo e falou assim: Paulo, não, você vai ficar 3 anos no deserto. 3 anos no deserto, olha o casulo dele. E assim vai. Mas hoje eu não queria falar sobre esses caras não, eu queria falar para vocês sobre o rei Davi. A última tentativa, eu vou tirar aqui. Tá lá, rei Davi. Eu ver aqui, tá? Para eu não me perder aqui. Não, é no computador mesmo. Vou tirar tudo aqui. Pronto. Foi você, meu irmão. Foi tu. Brincadeira. Isso. Vamos pegar o rei Davi. O rei Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos, tem também em 1 Samuel. E nós vamos pegar só 2 momentos, porque afinal de contas vocês estão cansados, ainda não pode ir até meia-noite. Falaram que 11h30 é o limite, né, pastor Guilherme? 11h30 é o limite. Você quer ir até meia-noite? Não, meu irmão, não. Então nós vamos ver 2 momentos do Davi, né? O primeiro momento, pessoal, é o momento da preparação. E se você tem Bíblia, legal. Se você não tem, não se preocupe. Eu era do tempo que o pastor uma vez falou assim: quem não tem Bíblia, sente-se ao lado de um crente. É verdade. Ainda bem que eu tinha, né? Fiquei todo cheio assim, né? Mas tem gente que anda com Bíblia. Na minha estante tem um monte de Bíblia, ela não é convertida, não adianta nada. Não adianta nada ficar com Bíblia, né? Mas nós vamos pegar 2 momentos. Sim, o primeiro momento é o momento da preparação, e eu gostaria de ler 2 textos para vocês, bem rapidinho. O primeiro está lá em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 14. Só para você entender o que estava acontecendo lá, né? O rei Saul estava combatendo os filisteus, e ele sabia que a batalha ia ser muito difícil. Ele falou: eu vou chamar Samuel aqui para oferecer um sacrifício a Deus. E ele chamou Samuel, não tinha internet, né? Não tinha internet nem celular. Então Samuel demorou para chegar. Nesse que ele demorou para chegar, o Saul foi lá na frente e falou assim: olha, o Samuel não chega mesmo, eu mesmo vou fazer os holocaustos a Deus, eu mesmo vou sacrificar a Deus. Ele foi lá, sacrificou a Deus, e naquilo que ele tinha terminado, quem chega lá na frente? O Samuel. E o Samuel olha e falou: o que você fez, Saul? Sabe que você estava demorando, o pessoal começou a se dispersar, então eu ofereci um sacrifício. Aí Samuel ficou muito irritado e falou: você desobedeceu a Deus, isso não era a tua função. E Deus falou para Samuel: Samuel, por que você está irritado? Não precisa ficar irritado não, tira esse cara, eu já escolhi um outro segundo o meu coração. E está lá no capítulo 14. Porém agora o teu reino não subsistirá, falando do Saul. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser o príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste o que o Senhor ordenou. Mais para frente, no mesmo livro de Samuel, no capítulo 16, versículo de 1 a 3, diz: o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul? Tenho eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te levarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: leva contigo uma bezerra e diz a ele que você vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Tu o convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: tu vens em paz? E ele respondeu: venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício.
Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu a esse. Então Jessé apresentou Samá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu a esse. Assim Jessé apresentou 7 dos seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: esses são todos os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta um, o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levante-te e unge-o, porque ele é o escolhido. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e voltou para Ramá. A história todo mundo conhece, né? Mas tem algumas coisas bem interessantes, né? O que a gente pode aprender. Nesse texto, Davi foi chamado para ser rei. Não é legal ser chamado para ser rei? Se você fosse chamado para ser rei, você ia gostar? Ia gostar bastante, né? Todo mundo ia gostar. Não precisa ser rei, não. Quem trabalha, você trabalha? Não, já trabalha? Já trabalha? Mas vamos lá, vamos pegar a Dani que trabalha lá. Se te chamassem e falassem: você vai ser promovido, você não ia ficar feliz? Ou se ia ficar feliz, né? Então chamaram lá o Davi para ser promovido, para ser rei. Só que não aconteceu na mesma hora. O que a gente pode aprender com essa passagem? Eu anotei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, quando Deus escolheu Davi, Ele olhou o que você e eu temos dificuldade de enxergar, que é o caráter de uma pessoa. O Moody, um grande pregador, Dinei já deve ter estudado sobre ele, né, na faculdade, ele dizia o seguinte: caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando, só Deus está olhando, né? Aqui é fácil, né, ser cristão na igreja, ser cristão no acampamento, né, cantar hino falando que Jesus é o Senhor, que eu vou vencer por Ele, é fácil. Mas quando você está sozinho, ou com a tua namorada, qual é o teu caráter, né? Quando Davi foi escolhido, ele foi escolhido pelo caráter dele. Deus olhou para Davi e viu em Davi uma coisa que os irmãos dele não tinham: o caráter. E vai mais ainda, né? Deus procura realmente quem tem caráter, quem o queira agradar. Por mais que a gente fale, né? A gente nunca vai ser perfeito diante de Deus, mas Deus procura isso, independente de idade. Isso eu estou falando por nosso bem, tá, Alcibiades? Por nosso bem, né? Porque eles ainda, Deus tem muito tempo para escolher, mas a gente já está quase, né? Quase lá, né? Independente da aparência, olhos feios igual eu, né? Que legal, né? Deus não escolhe as pessoas pela aparência, né? Ele escolhe pelo caráter, nem nível intelectual. Eu tenho uma experiência fantástica. Pastor Edson, ele é pastor lá em Curitiba. Uma vez ele estava falando que ele estava dando aconselhamento pastoral e ele estava naqueles dias, sabe aqueles dias que você acorda, o cachorrinho abana o rabo e você já dá um chute no coitadinho? De tão raivoso que você está. Ele falou que foi um daqueles dias, e a hora que terminou o expediente pastoral, ele falou: ai, graças a Deus, pronto, vou para casa agora. Nisso batem na porta do gabinete pastoral. Quem é? Era um membro da igreja que tinha deficiência mental. E o pastor Edson contando assim: a hora que eu vi aquele irmãozinho lá, eu falei: Senhor, só faltava essa. Um dia inteiro, pessoas pedindo ajuda e eu tentando aconselhar, eu estou esgotado, e agora vem essa pessoa que nem sabe falar. E ele disse que enquanto ele estava falando isso, aquele rapaz olhou para os olhos dele e falou assim: pastor, eu vim orar pelo irmão. Foi a única pessoa o dia inteiro que veio dar alguma coisa. Deus não leva em conta a tua capacidade intelectual, a tua capacidade física, não leva em conta a tua aparência. Deus está interessado se você quer servi-lo,
se você quer ser ferramenta na mão dele, instrumento na mão dele. E Deus viu isso no rei Davi, que não era rei. Ele foi chamado como pastor de ovelhas, lá no campo, lá no campo. Daí, olha só, bom, eu não vou falar agora, vou falar depois. Não foi de imediato, não foi de imediato. Na hora que ele foi ungido, aos olhos de Deus e para Deus ele era rei, mas ele ainda ficou mais de 13 anos, fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Mas ele foi promovido, né? Ele foi promovido para ajudante de garçom. Todo mundo sabe essa, né? Os irmãos eles estavam lá na guerra e o Davi levava marmitex todo dia. Esquentava no micro-ondas perto do meio-dia, pegava lá a Tupperware, né? E levava lá, aqui, mano, né? Frango guisado, aquele negócio todo, né? Então ele foi promovido de pastor de ovelhas, né? Ajudante de garçom. E a gente começa a pensar na nossa vida, caramba, que Deus é esse? Que Deus demorado. Deus não tem banda larga mesmo, né? Olha, chama o cara para ser rei e mantém ele sendo pastor. Mas aí a gente percebe que Deus já tinha um plano, né? Porque quem que nunca foi pastor poderia escrever: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ninguém que não foi pastor poderia escrever uma poesia tão bonita, tão linda, tão confortante como essa da palavra de Deus. Talvez um dos trechos mais lidos e meditados e talvez seja a página das nossas Bíblias que tem mais gotas de lágrima marcando, não é não? Quando a gente está no sufoco mesmo, a gente lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que tudo vá ruim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não gosto muito da tradução brasileira, da língua portuguesa, do nada me faltará. Eu gosto mais da inglesa, porque fala assim: o Senhor é o meu pastor e isso me basta, isso me é suficiente. Tá bom. Não quero ter um cargo grande numa empresa, não quero ter dinheiro. Se vier, é bom, claro, é bom, né? Mas me basta. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Se eu tivesse morrido cuidando das ovelhas, me basta. Mas Deus tinha um plano para ele. Espera aí, meu amigo. Não é só para escrever o Salmo 23 que eu te chamei, não. Vem cá. Eu quero que você também passe pelo vale da sombra da morte. Então, primeiro ele começou ajudando o garçom, ajudando os irmãos dele, né? Para ser lapidado, para aprender a ser humilde e mais do que isso. Deus colocou ele para estagiar com um rei maluco, louco, tirânico, chamado Saul. Todo mundo que não matou as aulas da escola dominical deve saber disso. Se você não sabe que você matou mesmo, né? Ok? Que por 3 vezes Saul pegou em lança para matar Davi. Davi ficava tocando, né? Se fosse hoje em dia, ficava tocando a guitarra lá, né? Para o Saul se acalmando lá. De repente Saul, sem mais nem menos, pegava a lança e tum! E a Bíblia fala que é interessante que a reação sua, e eu não sei sua, desculpa, mas a minha seria: ah, é assim? Pega a lança e toma e volta. Não é assim, não é assim. Não é assim que você faz. Quem é que dirige aqui? Quem é que dirige aqui? Levanta a mão. Não é assim que você faz no trânsito? O cara te fechou, fecha o cara. Não é assim? O cara te ultrapassou. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Corre mais que eu. Vocês fizeram isso hoje? Ontem, né? Estava indo para cá. Mas é assim. Mas Davi precisou e sabia que ele precisava ser lapidado. E a lapidação é interessante, né? A lapidação é interessante. Eu gosto muito das esculturas dos profetas do Aleijadinho, né? Nunca vi, só vi por internet aí e tal, mas é bonito. Mas uma coisa que você tem que imaginar é o seguinte: aquilo era um pedaço de pedra sabão, que não tinha valor nenhum, encravado em qualquer montanha lá de Minas Gerais. De repente aparece o Aleijadinho, né? Francisco Lisboa, acho que era o nome aí, sei lá. Aí pega um pedaço de pedra, leva para o ateliê dele. Ateliê é um nome chique para falar no quartinho dos fundos, né? Bota lá. Pega um cinzel, uma talhadeira, e começa a arrancar pedaço. Imagine se você fosse essa pedra, tranquila, sossegada lá na montanha. De repente vem um maluco, né? Todo poderoso em relação a você, te arranca, te leva lá para o quarto dos fundos e começa a arrancar pedaço. Ai, ai, ai.
E depois de muitos anos, aquele pedaço de pedra virou um patrimônio da humanidade. E olha, é exatamente assim que Deus age na nossa vida quando a gente está no casulo. Ou você quer ficar a lagarta pro resto da vida? Deus vai te colocar no casulo e vai começar a te arrancar pedaços, assim como fez com Davi. Foram mais de 13 anos em que Deus estava talhando, para falar: esse cara vai ter que ser segundo o meu coração. Esse cara vai ter que ser lapidado. Essa pedra bruta vai ter que ser cortada. Esse cara vai ter que passar pelo vale da sombra da morte para confortar o pessoal da PIB lá no século 21. Esse cara vai ter que fazer isso aí para virar borboleta, né? Ele enfrentou tudo isso aí. Ele foi perseguido no deserto. Olha que bonito, gente. Às vezes a gente passa por um problema, e você passa por um problema, e a gente passa por um problema, e fica reclamando para Deus, mal sabendo que a gente está errado no nosso ponto de vista, porque olha só o que aconteceu. De repente esse rei maluco, insano, resolve matar Davi. E começa a pegar o exército dele para perseguir Davi. E Davi fugiu para o deserto. E a Bíblia fala que teve um monte, que até esqueci o nome, que quando Saul vinha desse lado do monte, Davi ia para o outro lado. Aí o Saul ia para o outro lado e Davi ia para o outro. E ficava andando em volta assim. E aí ele falou assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olha, quem poderia escrever isso? Só alguém que teve Deus como refúgio e fortaleza mesmo, né? Não é mesmo? Ele passou por isso aí. Ele viu, ele foi perseguido. Aliás, ele não só foi perseguido, ele estava sendo tão bem talhado por Deus, que ele teve até a chance de matar Saul. Saul foi fazer suas necessidades fisiológicas lá na caverna, você sabe dessa aí, né? Até engraçado ler na Bíblia isso aí, né? E meio nojento. Mas Saul foi lá, e o Davi foi lá devagarinho, acho que com a mão no nariz, né? Cortou um pedaço da capa do Saul. Cortou e falou: Saul, olha, eu poderia ter te matado, né? E Saul fingiu que desculpou, tal. A gente sabe que é tudo balela, mas não estou falando de Saul, estou falando de Davi. Davi tinha a chance de se vingar. Mas Davi sabia que ele estava sendo talhado. Mais do que isso, ele tinha que aprender também a ser humilde. Ele tinha que aprender a enxergar a vida sob o ponto de vista de Deus. Sob o ponto de vista humano, Davi estava sendo um perfeito imbecil. Ele já era rei, né? Já estava ungido. O Saul era maluco. Ele era mais forte e mais ágil que Saul. Estava com a lança. O Saul agachado, sem cueca. Tinha tudo para matar o cara. Tudo para matar. Mas ele sabia que ele estava ali para ser talhado por Deus. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Então ele aprendeu a enxergar a vida sob o ponto de vista de Deus. E sabe como ele aprendeu? Não foi na IBD, não foi no acampamento, foi sofrendo, foi passando por dificuldades. E deixa eu falar para você que é jovem uma coisa que a vida tem nos ensinado. E quem já passou alguns quilômetros aí sabe muito bem disso. Eu não sei qual é o teu endereço, não sei qual é o teu nome, não sei onde você mora, não sei como é a tua vida, mas uma coisa eu quero deixar bem claro aqui. Ou você passou, está passando, ou passará por tragédias em sua vida. Esteja preparado. Naquele filminho que eu passei para vocês agora há pouco aí na vinheta, né? Mostra lá o Ayrton Senna empunhando a bandeira do Brasil ganhando, mas também mostra ele capotando, quebrando a perna, indo para o hospital e tal. Isso faz parte da vida. A diferença é se você vai aprender com isso ou não. A diferença é se depois dessas dificuldades você vai sair uma borboleta ou querer sair antes e faz parte da vida. A diferença é se você vai aprender com isso ou não. A diferença é se depois dessas dificuldades você vai sair uma borboleta ou querer sair antes e morrer. Esse é o grande ponto que a gente tem que discutir aqui, né? Então o primeiro momento foi esse aí, o momento da preparação. Deus começou a talhar a vida do Davi. E quando Deus termina de talhar, a pessoa fica pronta e perfeita, certo? Errado, nós nunca estaremos perfeitos, nunca seremos perfeitos. A gente sempre vai pisar no tomate, assim como um grande corredor, sempre uma hora ou outra derrapa, não é mesmo? O Rubinho, então, que eu diga, né? Parecia que estava esquiando no gelo, ok?
Então sempre acontece. E Davi também deu as derrapadas dele, aliás, muitas derrapadas. E nós vamos ver só uma, e não é com a Betseba, não é com a Betseba, não é com a Betseba. Nós vamos pegar uma outra, que é um grande risco que a gente vê muito na juventude hoje em dia. E também nos adultos, né? Nos adultos, né? Lá em Crônicas, no livro de Primeiro Crônicas, é primeiro, né? Primeiro, isso, né? Você sabe o que é Primeiro Crônicas? É um livro, né? O livro de Crônicas, né? Okay? Eu também matou essa aula da escola dominical. Tudo bem. Vai lá para o capítulo 21, versículo de 1 a 14. Eu vou ler rapidinho para você. E diz assim, ó. Então, Davi já era rei aí, hein? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Então Joabe disse: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei meu senhor, por acaso não são todos servos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que traria culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, era rei, né? Sobre a de Joabe. Então Joabe saiu e passou por todo Israel e depois voltou para Jerusalém. Joabe entregou a Davi o resultado da contagem do povo. Em todo Israel havia 1.100.000 homens de guerra e em Judá 470.000 homens de guerra. Mas Joabe não contou os de Levi e Benjamim, pois achara repulsiva a ordem do rei. Com isso, desagradou a Deus e Deus feriu a Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei grandemente no que fiz, mas agora peço-te que perdoes o meu pecado, pois fui irresponsável no que fiz. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade foi a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres. 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga de diante dos seus adversários com a espada dos teus inimigos ao teu encalço, ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. E Davi respondeu a Gade: Estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel e morreram 70.000 homens de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la, e quando ele estava pronto para destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele castigo e disse ao anjo destruidor: Basta, retire agora a tua mão. E daquele momento em diante, o anjo se afastou da ira de Orlã. É um negócio meio esquisito para a gente entender isso, não é? Por que Deus ficou tão bravo com Davi? Porque ele mandou fazer o recenseamento. O IBGE não faz isso de 10 anos no Brasil? Não é? Por quê? Porque até aquele momento, Davi, que foi talhado, preparado, ele estava segundo o coração de Deus. Mas naquele dia, ele se achou. Sabe, você já conhece alguém que se acha? Aquela pessoa que se acha que às vezes morre até afogado quando chove em Manaus, porque Manaus chove forte, né? E a pessoa tem o nariz tão empinado, e entra água aqui, ó, o cara quase morre afogado. Davi teve exatamente esse problema aí, né? Davi se orgulhou das conquistas, falou: olha só, olha aqui o rei Davi, olha só como eu sou o bonzão, eu sou o cara. O Obama ia falar: este é o cara, né? Cara, não Lula, o Davi. E Davi se orgulhou, ficou presunçoso, subiu na cabeça dele. Ele estava tão confiante e falou: contem, mas não para saber quanto era o povo, mas para saber quantos eram os soldados, porque ele começou a reputar as vitórias da vida dele, não à graça de Deus, não ao que Deus tinha feito por ele, mas ao esforço, ao trabalho, à faculdade, ao mestrado, a sei lá o que for. Davi começou a reputar ao esforço próprio o sucesso que ele estava tendo.
E isso aí desagradou a Deus. E é um negócio tão ruim. E aí o computador de novo, né? Volta. É um pouquinho só, gente. Isso. Isso aí que Davi fez, por ele ser um líder, causou sofrimento não só para ele, mas para muita gente. Gente que ele nem às vezes conhecia. Nem às vezes conhecia. Uma coisa interessante que a gente pode pegar aqui no livro... gente, desculpa, não vou mais usar esse negócio. O que a gente pode aprender... Oi? Depois eu passo no YouTube para vocês. Tá bom? É que senão eu fico lá, assim, assim. Tá bom. Tá bom. Amanhã eu vou usar o computador do Alcebiades, vai ser melhor. Voltou? Voltou. Foi, voltou. É pisca-pisca de automóvel de Fórmula 1. Pronto, voltou. Vamos retomar, desculpa. Então vamos lá. O que a gente aprende nessa passagem, gente, é que às vezes o nosso pecado, o nosso egoísmo, a nossa presunção, o nosso orgulho traz consequências terríveis. E não é só para você. É para quem está do teu lado. É para a tua igreja. Para os teus amigos e talvez para pessoas que você nem conhece. Lembra lá o que a Bíblia fala? Que o profeta Gade deu 3 alternativas. Davi escolheu ficar na mão de Deus, mas mesmo assim 70.000 pessoas que nem sabiam do ocorrido morreram, foram dizimados. O que nós fazemos tem consequência. É claro que Deus perdoa pecados. Se confessarmos nossos pecados, isso aí, sabe, desde criancinha, né? Tem até cântico de porcaria. A gente já sabe isso tudo de cor. O problema não é confessar, o problema não é o perdão. O problema é que todo pecado tem consequência. Por exemplo, você aí que namora. De repente, você avança o sinal e engravida a moça. Engravida a moça. Deus perdoa? Claro que perdoa. Mas o neném nasce. E você vai ter problema com a tua família, com a família dela, com a igreja. Os irmãos vão te abraçar, mas no fundo você vai ser jantado todo dia nas casas, né? Não é isso? Não é isso? Está lá comendo a lasanha, você viu? Dirigiu o cântico. Dava aula. É assim? É assim. Ou é só na minha casa? Cadê? O fato é esse, né? O fato é esse. Que o que nós fazemos, desobedecendo a Deus, sendo presunçosos, prejudica muita gente. Muita gente, gente que você nem conhece. Nós devemos ter essa responsabilidade. Quanto mais líder você é, mais responsabilidade você tem. Uma coisa que sempre me inculcava quando eu lia na Bíblia, né? Moisés. Moisés tem uma passagem na Bíblia que Deus fala assim: fala a rocha para sair água, né? Aí ele foi lá e bateu na rocha. Aí Deus fala: por que você bateu e não falou você não vai entrar em Canaã? Mas peraí, se fosse para mim eu ia jogar dinamite na rocha lá, né? Não ia nem bater com a vara, né? É que Moisés era líder, ele estava ensinando o pessoal a não obedecer a Deus. E quando você é líder, né? Muita gente está de olho em você. Muita gente está de olho em você. E quando eu falo líder, você já pensou no teu pastor, já pensou no coitado do Dini, né? Não. Falando de você é líder espiritual na tua classe, onde só tem gente que não conhece Jesus. Você é líder lá, e o pessoal está de olho em você. Pode até mangar com você, fazer piadinha com você, mas o pessoal está querendo ver se sua fé é verdadeira. Está provando você, ver se sua fé é verdadeira, né? Bom, gente, vamos lá, né? Então, o resumo dessa segunda parte aí, né, da derrapada do Davi, dessa saída lateral do Davi aí, é quando você se introniza, você se pensa ser autossuficiente. Gostaram da nova ortografia da língua portuguesa? Autossuficiente, olha, chique, né? Chique, autossuficiente. Eu acho que está certo. Tá, né? Tá vendo? Tá. Eu estou errando comigo. E quando você se pensa autossuficiente, quando você ignora a autoridade e a vontade de Deus, muita gente é atingida. E as consequências vêm, né? Bom, legal, bacana, tal. E
acho que o grande ensinamento que a gente pode tirar disso aí tudo é essa aí, ó. Nós devemos encarar o desafio de sermos cooperadores de Deus para que Deus se transforme naquilo que Ele quer que nós sejamos. Assim como Davi, enquanto cooperava, foi abençoado, na hora que ele parou de cooperar, vieram as consequências, veio o pecado. E como é que a gente faz isso, pessoal? Né? Aí legal, poxa, bacana, já estudei isso na escola dominical, mas e daí? Como é que eu faço isso? A gente tem que desenvolver aquilo que tecnicamente a gente chama de competência espiritual. Já ouviu essa, Dinei? É a primeira vez que eu escrevi também. Competência espiritual. Né? O que é uma competência espiritual? Competência espiritual é chá. É chá. Sabe o que é chá? Vocês vão descobrir o que é chá. Para se ter competência espiritual, a primeira coisa você tem que conhecer. Começa com que letra conhecer? C. Olha, vamos falar do chá. Conhecer. Então, para você desenvolver uma competência espiritual, você tem que conhecer Deus. E como é que se conhece Deus? Como é que se conhece Deus? Hã? Pela palavra de Deus. E é suficiente conhecer Deus pela palavra? Não, claro, Lucas, eu te falei antes do culto, né? Brincadeira. Por que não é? Por que não é suficiente só conhecer a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus? Por quê, pessoal? Porque todo fumante sabe que cigarro dá câncer e continua fumando. Se a pessoa só sabe, se só canta as músicas mecanicamente porque decorou, se só frequenta a igreja porque não tem lugar melhor para ir de domingo, só vem no acampamento aqui porque foi barato ou em outro lugar que você ia foi mais caro, não adianta nada, absolutamente nada, só ficar com Deus no intelecto. É preciso você ter a habilidade de colocar em prática e andar com Deus. Lembra de Jó? Olha que bonito, né? Jó, ele era um homem íntegro, tal, legal, bacana. Aí ele passou pelo casulo, perdeu a mulher, perdeu um monte de coisa aí, os filhos, o gado, plantação. E lá quase no finalzinho do livro dele, no capítulo 40, se eu não me engano, ele fala uma coisa fantástica. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Parafraseando na linguagem de hoje antes eu sabia, estava tudo aqui. Tinha batalha bíblica, eu sempre ganhava o troféu. Tinha lá as estrelinhas, né? Lá da classe infantil, eu sempre ganhava. Mas eu só ganhava no intelecto. Eu não praticava. Eu não tinha habilidade espiritual de andar com o Senhor. E o que faz, gente? O conhecimento virar habilidade para formar a palavra-chave. O que faz o conhecimento se transformar em habilidade? O quê? Começa com ati e termina com tudo. Muito bem, muito bem. Atitude, exatamente, gente. A atitude é você sair da sua zona de conforto e começar a colocar em prática aquilo que Deus tem para você, aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. É fácil? Claro que não. Isso é lapidação, dói, Deus vai arrancar pedaço. Você vai querer, por exemplo, como hoje, eu queria simplesmente pegar o meu diretor financeiro, colocar ele de ponta cabeça no formigueiro, atear fogo, e depois recolher as cinzas e jogar lá da ponte do Rio Negro, e soprar para ir bem longe, sentir, mas assim, eu tive que sorrir para ele, porque eu sou cristão, né? É isso mesmo, é nadar contra a maré, obedecer a Deus quando é difícil. É claro que a gente nunca vai ter sucesso nisso, se uma hora ou outra vai derrapar também, né? Todo mundo, aliás, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Não é isso? Nós vamos errar, claro que a gente vai errar, mas a gente tem que errar cada vez menos. Quanto mais você pratica a habilidade, quanto mais você pratica o conhecimento que você tem de Deus, quanto mais você anda com Deus, menos você vai pisar no tomate, menos você vai errar, menos consequências você vai trazer para a sua vida, para a vida da sua família, dos seus amigos e de gente que você nem conhece ainda, ou talvez nunca vá conhecer. Para aqui que a gente tem que desenvolver a nossa competência espiritual, para estar cada vez mais perto, mais no centro da vontade de Deus, que Deus tem para a nossa vida. E não é só para isso não, né? A gente não pode só pensar que a gente andando com Deus, tudo vai acontecer no efeito micro-ondas.
nós temos que também aprender a esperar o tempo de Deus para a nossa vida. De lagarta a borboleta tem o tempo do casulo. Para Noé foi 120 anos mais 7 dias. Para Paulo foi 3 anos. Para José foram 7 anos. Para Davi foram mais de 13 anos. Eu não sei quando vai ser na sua vida. Eu não sei. Na minha demorou muito. Muito. E eu não estou falando de sucesso, de carreira profissional. Carreira profissional, esquece. Isso não traz benefício. Não vamos depois falar sobre isso, né? Não traz muita coisa interessante, não. Eu estou falando de vida que vale a pena viver. Aquela vida que Jesus prometeu para você e para mim. Lembra quando ele falou? Eu vim para que tenhais vida e vida... O que é vida em abundância? Vida que vale a pena viver. Vida que vale a pena viver. Você já se olhou no espelho e falou, por que eu estou aqui? Né? Já aconteceu isso com você? Pois é. Jesus prometeu vida que vale a pena viver. Né? Para a gente estar no centro da vontade de Deus. E quase terminando, porque vocês já estão com sono, né? A gente tem duas coisas, então, que tem que guardar aí. Eu gostaria que vocês guardassem. A primeira, que Deus tem o seu tempo para a nossa vida. Você tem que passar por um casulo. Todo ser humano, para ser um vencedor, passa por um casulo. Vocês viram no filme do Ayrton Senna, ele começou dirigindo kart. Ele não nasceu campeão. Ele foi transformado, ele foi preparado. Davi não nasceu rei. Ele começou cuidando de ovelhas, garçom, servo, musicista de um reino maluco, louco. Todo mundo tem o seu casulo. Eu não sei se você está no teu casulo, mas com certeza você vai passar por um casulo. Vai passar por um casulo. E nesse casulo, gente, você tenha sempre em mente que você tem que caminhar na graça de Deus. Essa palavra graça é muito mal entendida, né? Por nós, evangélicos, e pela cristandade em geral. Né? Só para você ter uma ideia do que significa graça, eu estava lendo num livro do Charles Swindoll, uma coisa muito bacana. Ele falou assim, tem 3 níveis de respostas. A vingança, a justiça e a graça. E ele dá um exemplo. Se vem um bandido e mata o teu filho, vingança é pegar uma arma e ir lá e matar o bandido. Pá! Matou, matei. Pronto, isso é vingança. Justiça é chamar a polícia e o bandido vai preso por 5, 10, 15, 20 anos. E graça é chegar para o bandido e falar assim, você matou o meu filho, o meu único filho, então agora você é o meu filho. Foi exatamente isso que Deus fez com você. Por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, Jesus morreu. Nós tiramos a vida de Jesus por causa dos nossos pecados. E Deus olhou e falou, tá bom, agora o desaforo, você é meu filho. E plagiando Fórmula 1, você pode estar no casulo, pode estar passando por um momento cruel da tua vida. Cruel, ruim. E você pensa que nunca talvez você tenha um testemunho bonito como a Ali que falou aqui agora. Talvez você nunca será uma pessoa que vai poder chegar e falar, olha, eu ando com Deus. Talvez você esteja pensando isso. Mas deixa eu te falar, na graça de Deus, toda hora, o sinal está verde para você dar a largada. Na graça de Deus, toda hora, Ele vai estar disponível para te ouvir. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi, eu nem me lembro como era a pregação toda, mas uma vez um pastor estava pregando sobre o Pai Nosso, e ele falou assim, quando você vai orar o Pai Nosso e você diz, Pai, a primeira coisa que a gente ouve do céu é, Filho. Ele sempre está ali. Sempre está ali prestando atenção para você. Nunca você vai estar com o pneu furado. Mesmo que você derrape, ele está lá no pit stop te esperando para te arrumar. Para você continuar essa corrida da vida. Resumindo então para vocês, para a gente pensar, eu queria terminar falando para vocês que nem toda vitória na nossa vida é sinônimo de sucesso. Tem gente que fica rico, tem gente que namora com a menina mais bonita, ou tem menina que namora com o maior gatão, né? É isso. Aliás, eu estava lendo uma placa interessante, que toda mulher gosta de pelo menos 3 animais, né? Um gato para casar, né? Um jaguar na garagem,
e um burro para pagar a conta. Botando ao sério, né? Botando ao sério. Assim como nem toda vitória é sinônimo de sucesso, em Deus, nem todo fracasso, nem toda derrota é sinônimo de fracasso. Quando, por exemplo, Davi precisou voltar para cuidar das ovelhas, quando Paulo precisou ficar no deserto, quando não chovia e Noé estava na arca, aquilo lá foi uma derrota para eles. Mas de longe não significou fracasso. No final das contas, eles foram vencedores. Eles andaram com Deus. Né? O sucesso mesmo, de verdade, é a gente, quando recebeu um e-mail lá em João Pessoa, né, não olhar que ganhou uma passagem, né, de João Pessoa para São Paulo, mas olhar que Deus honrou uma promessa, né? Olhar a mão de Deus naquele pedaço que arrancaram de você para te lapidar, olhar na mão de Deus os sofrimentos, olhar a mão de Deus os reveses da nossa vida. Agora é para terminar mesmo, hein? A Bíblia fala que, além de todas as coisas concorrem para o bem, né, daqueles que amam o Senhor, né? A Bíblia fala que nós somos upernícomen. Você sabe o que é upernícomen? Você já ouviu falar de upernícomen? Upernícomen. Mais que vencedores por Cristo que nos amou. Então, você pode estar assim na última colocação do grid de largada. Se você andar com Jesus, meu amigo, minha amiga, você vai chegar, você vai ser vencedora mesmo, né? Então, a pergunta que a gente fez lá no início, antes do computador parecer pisca-pisca, vai, não vai, era: o que fará de você um verdadeiro campeão? E a resposta é bem simples, né? A resposta é desenvolver continuamente a sua competência espiritual, conhecer e colocar em prática aquilo que você conhece de Deus, ter atitude para colocar em prática e aguardar o tempo de Deus para a sua vida. Não ser, nem pensar que Deus é um Deus micro-ondas, que Deus é um Deus banda larga. Deus tem o seu tempo para a nossa vida, e vocês têm muito tempo para virarem bênçãos na mão dele. Em duas palavras, né? Preparar-se continuamente e sempre aguardar em Deus. Assim é que a pessoa se torna vencedor, segundo o foco da Bíblia, né? E a nossa oração é exatamente essa. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora, para a gente orar nesse instante. Deus, o Senhor sabe que os jovens, eles têm muitos anseios na vida, muitos sonhos, muitas coisas que eles querem conseguir, muitos ícones de sucesso. Nós gostaríamos que, com a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, a gente pudesse compreender essa noite que o Senhor tem o seu tempo em nossa vida. E que se a gente quer ser borboleta, a gente precisa passar pelo casulo, precisa passar por dificuldade, precisa às vezes até passar pelo vale da sombra da morte. Mas no final vai valer a pena. E Deus, que enquanto isso não acontece, enquanto esse dia de Deus na nossa vida, o dia do Senhor na nossa vida não acontece, que o Senhor realmente possa nos dar condições de estarmos aperfeiçoando, refinando a nossa competência espiritual, te conhecendo mais pela palavra e tendo a habilidade de andar com o Senhor, de colocar em prática, que possa aflorar em nós pelo Teu Espírito Santo a atitude que nos leve realmente a não sermos crentes nominais, cristãos nominais, mas pessoas que realmente paguem o preço de andar com o Senhor, porque nós temos certeza que em Cristo e pela Tua graça, Senhor, um dia esse casulo vai se abrir. E aí nós veremos que obra bonita o Senhor fez na vida de cada um de nós. Que quando eles forem mais idosos, Senhor, que eles não possam se arrepender do tempo perdido, mas que eles possam voar de flor em flor. Voar, sabendo que foi o Senhor que os talhou, que transformou de lagartas, de disformes, em uma criatura bonita, uma criatura que tem liberdade em Cristo Jesus.
Te agradecemos por esses momentos, Senhor. Muito obrigado. Amém.